A família do Proto o expulsou porque ele era fraco e inútil e não conseguia usar magia de fogo, mas ele se revela ser o usuário de magia do vento mais forte do mundo. Kazuma Yagami era considerado um fracasso na família Kanagi, que tinha a reputação de ser a mais forte em magia de fogo. Ele não conseguia usar nem um pouquinho de fogo, e quando perdeu em um duelo para se tornar o herdeiro da família contra seu primo feioso de segundo grau, seu pai ficou tão decepcionado que o expulsou. Kazuma ficou arrasado, mas deixou o país em busca de oportunidades para ficar mais forte. 4 anos depois, ele retorna ao Japão como um poderoso usuário de magia do vento. Ele visita um homem que o contratou para lidar com um fantasma em sua propriedade, mas descobre que outras pessoas também foram chamadas. O outro usuário de magia na frente dele é Yuki, um homem arrogante de uma ramificação da família Kanagi. Yuki insulta Kazuma, o chamando de perdedor, e diz para ele fugir. De repente, um fantasma aparece, sem aviso. Yuki se adianta na esperança de exorcizá-lo e obter todas as recompensas. Ele usa sua magia de fogo no fantasma, que duplica e devolve para ele. A mansão inteira está pegando fogo, e Kazuma aproveita a chance para fazer seu cliente aumentar o pagamento em 100 vezes, se quiser viver. O homem aceita o acordo, e Kazuma imediatamente chama espíritos do vento para ajudá-lo. Com seu poder, ele apaga o fogo da mansão de uma vez. Em seguida, ele prende o Daemon em uma barreira de vento e o corta com lâminas de vento, o apagando do mundo. Depois disso, ele expulsa Yuki e diz para ele parar de fingir estar ferido, pois a família Kanagi tem a proteção dos espíritos de fogo e essas chamas insignificantes não podem prejudicá-los. Yuki acorda e expressa surpresa por Kazuma poder usar magia do vento agora. Após o incidente com o cliente, Yuki volta à mansão e conta ao chefe da família, Jugo, sua filha Ayano e o pai de Kazuma, Gema, sobre ele adquirir magia do vento. Todos ficam surpresos ao saber disso. À noite, um misterioso usuário de magia do vento ataca Yuki e seus amigos. E na manhã seguinte, membros do clã encontram 2 corpos finalizados. Eles chamam o chefe do clã Fuda, uma família de usuários de vento que serve à família Kanagi, para investigar o assunto. Fuga diz que os homens foram finalizados por uma magia do vento muito mais forte que a deles, e todos pensam que o culpado deve ser Kazuma. Gema ainda não acredita, então ele envia o irmão de Yuki e outro membro forte da família para capturar Kazuma. Ayano vai junto sem permissão por ser sua prima, mas o irmão de Yuki está decidido a vingar o irmão por si mesmo. Ao chegarem a um local de construção onde ele foi avistado, o trio corre em sua direção, mas Ayano fica presa em uma barreira de vento. Ela invoca sua espada de chamas e usa poderosa magia de fogo para atravessá-la, mas não é nada fácil. Enquanto isso, os 2 homens encontram Kazuma e o acusam de assassinar 3 membros da família. Kazuma responde que não fez nada, e eles dizem para ele dizer a mesma coisa para o chefe da família. No entanto, Kazuma anuncia que não faz mais parte daquela família estúpida e que Jugo deveria vir até ele se quiser conversar. Ele usa a magia do vento para cortar um pano e expõe um espião da família Fuga escondido atrás dele. Os 2 homens alertam Kazuma que usarão força se ele não cooperar, e ele diz para trazerem. O irmão de Yuki carrega sua bola de fogo, mas antes que ele possa atacar, Kazuma manipula o vento para fazê-lo explodir, nocauteando. De repente, ele sente uma presença maligna atrás dele, e um usuário oculto de vento ataca os 2 homens da família Taji e os esmaga demolindo um prédio. Kazuma fica chocado, e ao olhar para cima, vê uma mão oculta por espíritos do vento. Assim que a mão desaparece, ele nota um brilho de fogo atrás de suas costas e se vira para ver Ayano, a garota que o derrotou para se tornar a herdeira da família. Ai pensa que ele finalizou mais 2 membros de sua família e o ataca furiosamente. Kazuma continua dizendo que é um mal entendido enquanto se esquiva. Mesmo desarmado, ele tenta conversar com ela, mas ela invoca sua espada de chamas novamente. Kazuma salta para trás, enquanto Ayano chama os espíritos de fogo para dar poder a ela e o ataca, mas ele corta através de seu ataque. Ela não consegue acreditar em quão poderoso ele se tornou. Kazuma diz a ela novamente que não foi ele quem finalizou os membros de sua família e pede para ela procurar outro usuário de magia do vento por conta própria. Então, ele joga uma indireta em Ayano e diz que se ela for a próxima chefe da família, a família Kanagi está condenada. Com isso, Kazuma voa para longe e fica invisível. Enquanto uma rajada de vento levanta a saia de Ayano, ela o amaldiçoa e diz que nunca o perdoará. Kazuma se aproxima de um prédio alto e percebe que alguém está tentando incriminá-lo por prejudicar a família Kanagi, mas ele não planeja deixar que essa pessoa faça o que quiser. Enquanto Ayano entrega a notícia sobre Kazuma para Jugo e Gema, eles acreditam que ele não é o culpado. Gema se voluntária para trazer seu filho de volta para casa e está mais do que disposto a usar a força se ele não obedecer. Ele chama Kazuma e pede para encontrá-lo à noite. Ouvir a voz dele traz de volta algumas memórias horríveis para Kazuma, quando perdeu para Ayano. Gema o chamou de vergonha para o nome da família, e mesmo que ele tenha se desculpado e implorado para ficar, Kazuma foi esbofeteado e expulso da família. Naquela época, ele era um covarde que não podia enfrentar seu pai, mas passou os últimos 4 anos na rua e quer mostrar a ele quem é mais forte agora. Eles se encontram à noite,
e Gema imediatamente pede a Kazuma que se entregue. Ele se recusa e diz para lutar contra ele se quiser tê-lo de volta. Gema aceita o desafio, e Kazuma ataca usando suas lâminas de vento. Seu pai as contra-ataca usando seu escudo automático de fogo sem se mover nem um pouco. Depois disso, Gema ataca Kazuma, que só pode fugir do fogo e usar uma barreira de vento. Enquanto está cercado pelo fogo de todos os lados, ele está sem fôlego e percebe que o fogo de Gema não queima nada além de seu alvo, e por esse controle, ele era chamado de usuário de fogo mais forte na família. Gema diz a Kazuma para se preparar, pois não vai pegar leve agora. E ele chama espíritos de fogo para ajudar, criando uma poderosa bola de fogo. Justo quando está prestes a lançá-la, Kazuma usa seu movimento secreto e a faz explodir controlando o vento. No entanto, Gema não fica ferido, mesmo que esteja literalmente em chamas, e afirma que não é fraco ou estúpido o suficiente para ser derrotado por esse truque. Ele diz que está decepcionado com Kazuma, que pergunta quando ele teve alguma expectativa para ele. Após um pouco de diálogo melodramático, Gema decide mostrar ao filho sua verdadeira força. Ele invoca mais espíritos de fogo, e seu fogo de repente se torna azul, que é o mais alto nível de magia de fogo e apenas uma pessoa pode usá-lo em uma geração. No entanto, nosso herói também tem um trunfo na manga e chama um grande número de espíritos do vento, sobrecarregando Gema com eles. Ele apaga o fogo e o nocauteia, e Gema percebe que seu filho cresceu. Kazuma ri enquanto celebra sua vitória, mas imediatamente perde seu senso de propósito depois de derrotar seu pai. Mais tarde, ele vai para seu hotel e sente a presença de um usuário de fogo se escondendo dele. Kazuma o chama e encontra seu irmão mais novo, Ren, que veio pedir que ele se entregasse à família. Kazuma o chama para conversar em seu quarto, e lá Ren pergunta se ele é um contratante que obteve sua magia do vento diretamente do Rei dos Espíritos do Vento. Ele sabe que os contratantes são os usuários de magia mais fortes, e há um rumor online sobre um contratante lendário do Japão. Kazuma diz ao irmão que ele é um idiota por acreditar em tudo que lê online e depois muda sorrateiramente o assunto para perguntar a Ren por que ele está ali. Ren faz a mesma pergunta de sempre sobre finalizar membros da família Koji, mas ele acredita quando Kazuma diz que não fez isso. Ele diz que Jugo também vai acreditar nele, e mesmo que Kazuma saiba disso, não quer ir até ele, pois significaria se render à família que o abandonou. Kazuma diz que não se importa, mesmo que a família seja arruinada pelo poderoso usuário de vento, e Ren começa a chorar porque não conseguiu convencer o irmão a ajudá-los. Kazuma não pode vencer contra suas lágrimas e diz para ele passar a noite. Mais tarde, enquanto Kazuma está de olho no sono de Ren, ele sente novamente a presença do mal e percebe que o atacante está por perto. O atacante usa seu poder para cortar o hotel ao meio, e Kazuma não pode acreditar. Ele acorda Ren e o agarra para pular pela janela, mas ao saírem da janela, veem que Ayano estava lá porque estava seguindo Kazuma para derrotá-lo, e ela pensa que ele está fugindo porque tem medo dela. A parte cortada do prédio desliza para baixo e cai sobre a cabeça dela. Ela está delirante e pensa que Ayano preparou esse ataque surpresa para matá-la. Ela teria molhado as calças se estivesse usando alguma, mas ainda mantém sua posição enquanto lança magia de fogo no prédio caído para se manter segura. Enquanto o prédio cai sobre ela, Kazuma também faz um pouso seguro e sente que o atacante ainda está por perto. Ele diz a Ren para se esconder, e logo depois o atacante misterioso aparece atrás dele. Kazuma o saúda calorosamente e diz que não se importa com o que ele faz com a família Kanagi, mas não permitirá que machuque seu irmão. Kazuma o ataca com lâminas de vento, mas elas não têm efeito sobre ele. De repente, ele ouve Ren chorar e percebe que ele foi atacado. Enquanto Kazuma está distraído, o vilão o ataca e Kazuma desvia de seu ataque e contra-ataca no ar, onde dá uma boa olhada em seu rosto. O vilão desaparece. Em seguida, Kazuma percebe que Ren foi sequestrado. Então ele parte para salvá-lo. Assim que sai, Ayano sai dos destroços queimando o prédio e decide finalizar Kazuma por tê-lo atacado dessa forma. Kazuma vai direto para a mansão Kanagi, e ele não encontra uma única boa lembrança sobre este lugar. Ele não queria vir aqui, mas ele não tem escolha, pois precisa da ajuda deles para salvar Ren. Assim que entra no portão, 5 homens o param e o acusam de assassinato. Kazuma lembra que todos eles o intimidavam no passado. Eles o atacam, mas suas chamas insignificantes não têm efeito sobre ele, e ele os afasta. Ele diz a eles que só tem negócios com o chefe da família e não com fracotes sem nome. Nesse momento, Jugo aparece para cumprimentá-lo pessoalmente. Ele ri ao ouvir que Kazuma derrotou seu pai, mas fica sério ao saber sobre o sequestro de Ren. Parece que ele sabe quem pode estar por trás disso e a motivação deles. Então pede a Kazuma para entrar e conversar. Jugo mostra a ele um livro de imagens de usuários de magia do vento, e Kazuma identifica o homem que enfrentou. Ele afirma que parecia não humano e tinha uma aura maligna ao seu redor, e Jugo confirmou suas suspeitas. Antes que ele possa contar os detalhes a Kazuma, Ayano irrompe inesperadamente na sala e ataca Kazuma com sua espada de chamas, mas Jugo a comanda a parar. Ela fica perplexa enquanto ele a repreende por fugir sozinha e atacar. Ayano chama Kazuma de assassino, mas Jugo diz a ela que Kazuma é inocente e que o inimigo deles é o clã Fuba. Ele afirma que o homem que Kazuma enfrentou é Ryu, o filho do chefe do clã Fuba,
e todos os membros estão desaparecidos desde que ele foi avistado, o que significa que todos estão envolvidos na conspiração. Ayano não pode acreditar, pois o clã Fuba tem sido uma família leal de servos por gerações, mas Jugo conta a ela a história do que aconteceu antes disso. Ele diz que, há muito tempo, o clã Fuba costumava ser uma família notória de criminosos, e a família Kaji mal conseguiu derrotá-los em uma guerra há 300 anos. Eles selaram a fonte do poder do clã Fuba, que era um daimon imensamente poderoso que eles adoravam. Kazuma e Ayano estão chocados, e Jugo sugere que eles sequestraram Ren como um sacrifício para libertar o daimon e se tornar mais poderosos novamente. Kazuma fica furioso ao ouvir isso, lembrando-se de outra pessoa que amava e que foi sacrificada. Jugo diz a eles que o daimon adorado pelo clã Fuba está preso em um poderoso selo de fogo que queima até a morte qualquer um que o toque. Os únicos que podem sobreviver a esse poder são os membros imediatos da família Kanin, porque criaram o selo e podem removê-lo. Uma vez que o daimon for libertado, ele entrará em uma pessoa do clã Fuba e concederá a ela grande poder, enquanto outros membros também receberão a capacidade de controlar espíritos malignos. Jugo acredita que Ryu já é o hospedeiro de espíritos malignos e em breve se tornará o hospedeiro do daimon. Também é certo que, assim que o daimon for libertado do selo, reconhecerá Ren como membro de sua linhagem inimiga e o devorará. Ayano declara furiosamente que não permitirá que isso aconteça. Ela chama o clã Fuba de ingrato e diz que, após a família Kaji ter os acolhido e os orientado pelo caminho correto, seu ressentimento é injustificado. Kazuma não concorda com ela e afirma que a família Kanaji só os usou como ferramentas e nunca fez nada por eles. Ele sabe como as pessoas sem poder são tratadas nesta família, e como o clã Fuba foi intimidado por 300 anos, eles estavam certos em se revoltar. Jugo também concorda com Kazuma e diz que tentou corrigir as coisas, mas era tarde demais quando chegou ao poder. Ayano não se importa com isso e quer ir salvar Ren. Ela afirma que ele não nasceu para ser comido por um daimon, e as palavras ressoam em Kazuma, pois ele lembra de outra pessoa de seu passado que disse exatamente a mesma coisa antes de ser sacrificada. Ele diz a Ayano que ela não conseguirá lutar contra Ryu e o clã Fuba sozinha, então ele irá lá para apoiá-la. Ele pede a ela para queime os espíritos malignos dentro de Ryu com sua espada de chamas, e ele cuidará do resto. Ayano não confia nele, mas Jugo confia e pede a Kazuma que os ajude. No entanto, Kazuma não está fazendo isso por caridade e diz que eles devem pagá-lo em dinheiro, porque eles não são mais sua família. Jugo concorda em pagar o preço e diz a Kazuma a localização do daimon selado. Kazuma e Ayano dirigem até a montanha onde o daimon está selado, e eles continuam discutindo o caminho todo. De repente, Kazuma sente a presença do mal e abre a porta do carro e ele logo pega Ayano e pular para fora do carro. Assim que saem do carro, um corte de vento corta o carro ao meio, o fazendo explodir enquanto Ayano observa incrédula. Ryu desce do céu, e Kazuma declara que não permitirá que ele sacrifique seu irmão. Kazuma diz a Ayano para se manter no combate corpo a corpo, pois ela estará em desvantagem contra Ryu em combate à distância. Ele promete apoiá-la, e Ayano invoca sua espada de chamas enquanto avança para Ryu e lança bolas de fogo. Ele bloqueia seus ataques, e mesmo quando ela o ataca diretamente com a espada, ele consegue se defender e a afasta com um soco. Ayano está sobrecarregada e pede a Kazuma por apoio, mas ele já está nos céus. Ele diz a Ayano para lidar com Ryu sozinha porque precisa salvar Ren imediatamente e voa para longe. Enquanto isso, Ren está diante do daimon selado, onde o clã Fuda inseriu espíritos malignos dentro de seu corpo para ganhar controle sobre ele. Eles o comandam para desfazer o selo, e ele usa seus poderes para liberar um daimon. O daimon corre para se alimentar de Ren assim que é libertado, mas de repente uma forte pressão de vento prende ao chão e sopra todos os membros do clã Fuba para longe. Kazuma aparece de um ciclone enquanto salva seu irmão e prende o daimon com uma barreira de vento. Ele leva Ren para uma cama de pedra e o traz de volta à consciência expulsando os espíritos malignos de seu corpo. Ren o abraça, e Kazuma puxa suas bochechas enquanto pergunta por que ele foi sequestrado tão facilmente por perdedores como esses. Nesse momento, Fuga se levanta e pergunta a Kazuma por que ele está ajudando a família Kanaji quando também os odeia. Kazuma responde que está os apoiando moralmente, mas Jugo acabou de lhe pagar 100 milhões de ienes para salvar Ren, então ele não pode traí-lo. Fuga o chama de filho de uma capivara e o ataca, mas Kazuma se defende facilmente. De repente, Ryu aparece no céu, e Kazuma percebe que ele já derrotou Ayano. Os espíritos malignos dentro de Ryu atraem o daimon e o libertam de sua barreira. Kazuma ataca o daimon, mas é inútil, e o daimon entra diretamente em Ryu, transformando-o em algo parecido com Piccolo com cabelo. O líder do clã Fuba fica feliz e pensa que agora vencerão a luta contra a família Kanaji. No entanto, o daimon possuído Ryu se vira contra eles, e com um ataque poderoso, finaliza todo o clã Fuba antes de voar para longe. Kazuma se protege e foge com uma barreira de vento, percebendo que o daimon ficou perturbado depois de ficar preso por tanto tempo. Ele sabe que Ryu está indo para a casa dos Kanin para se vingar, embora Kazuma realmente não se importe com eles. Ele precisa que Jugo
continue vivo para receber sua recompensa em dinheiro. Então decide voar até ele. Mas antes disso, ele tem que pegar a gravemente ferida Ayano. Kazuma a inspeciona e descobre que ela foi infectada por espíritos malignos, e dessa forma, seu corpo será corrompido e ela morrerá. Ele tem remédios para salvá-la, mas diz que é raro e caro, então não quer dá-los a ela. Ren protesta que Ayano morrerá desse jeito, mas Kazuma não se importa. Pelo contrário, ele pensa que será uma boa notícia, já que Ren pode se tornar o herdeiro do nome da família depois dela. Ren fica furioso ao ouvir isso, e seu fogo se ativa enquanto ele pede a Kazuma pelo remédio. Era isso que ele queria, pois ao deixar Ren irritado, ele faria com que ele percebesse seu potencial mais cedo. Kazuma dá a Ayano o remédio, mas ela não pode beber diretamente da garrafa. Conhece as regras, assim como Kazuma, e ele dá os remédios para Ayano através de um beijo. Ela é curada imediatamente, e ao abrir os olhos, ela fica chocada ao ver a cena. Ela alterna entre tímida e furiosa ao perguntar a Kazuma o que ele estava tentando fazer. Ren a abraça e diz a ela que Kazuma usou um remédio raro chamado Elixir para curá-la, e Ayano não pode acreditar, pois o Elixir era mais raro do que um otaku fedido com namorada. Ela é forçada a agradecer a Kazuma, mas ele não quer que ela se sinta endividada, porque ele conseguirá mais 100 milhões de ienes por salvá-la do pai. Ayano fica brava, mas então Kazuma a confronta sobre perder sua luta tão facilmente. Ele diz a ela para desistir da espada e pegar uma faca de cozinha como uma boa mulher. Ayano fica ainda mais furiosa. Ela o ataca, mas ele a para, e diz a ela para fazer isso com seus inimigos reais. Ele agir e chama Ren, e a família mais doida que já vi voa para longe. Eles avistam Ryu possuído pelo Daimon, e Kazuma teme que seu efeito possa despertar outros espíritos malignos e Daimons também. Ren vê alguns espíritos malignos surgindo do chão. Ele pula e os ataca, dizendo ao irmão para deixar os pequenos de lado para ele. Kazuma e Ayano em breve se deparam com Ryu. Ayano corre até ele com sua espada de chamas, e Kazuma apoia com ventos fortes, mas Ryu ainda é mais forte do que eles. Ele aparece atrás de Ayano e a ataca, quase a derrotando enquanto ela cambaleia para frente após bloquear o golpe. Kazuma pega, então Ren invoca tornados escuros, e Kazuma diz a Ayano para se concentrar em cortá-lo com sua espada enquanto ele lida com sua magia de vento. Ele abre um caminho dentro de um tornado para permitir que Ayano alcance o inimigo.